Olá, seja oficialmente bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada, empreendedora e mentora de advogados e empreendedores, e toda quarta-feira, ao meio-dia, nós temos uma aula 100% gratuita aqui no canal. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, clica aqui na descrição desse vídeo e se inscreva e garanta, assim, acesso a todo o conteúdo aqui do canal envolvendo diversas temáticas do mundo do empreendedorismo jurídico. Hoje nós vamos conversar sobre soft skills, as habilidades que vão além da técnica e que sustentam a advocacia empreendedora. Eu separei aqui para conversar com vocês 5 soft skills bem necessárias hoje no dia a dia da advocacia. E à medida que a gente avança cada vez mais a tecnologia, o mercado cada vez mais dinâmico, mais volátil, e a gente precisa se adaptar. E a primeira habilidade que eu acredito que todo advogado empreendedor precisa sustentar e desenvolver é sobre a proficiência tecnológica. Mariana, como assim? Se você não se investir em se capacitar cada vez mais pelos meios tecnológicos, você tende a ficar para trás. Quem imaginaria, há cerca de 20 anos mais ou menos, que a gente teria tanto acesso digital, que nós estaríamos a um clique de qualquer conteúdo, que as audiências seriam online. Se a gente parar para analisar, há cerca de 10, 15 anos, os autos eram físicos, então o profissional tinha que ir até o fórum, protocolar, retirar ali aquele processo, trabalhar horas para ler. Hoje, o digital rompeu essa barreira. Em contrapartida, a tecnologia ela continua avançando. Então, a gente precisa se sentir confortável usando uma variedade infinita de ferramentas e plataformas, tanto digitais, para gerenciar os casos de uma maneira muito mais eficaz, que traga ali para avaliar decisões judiciais, como também para se comunicar com nossos clientes. Também temos, inclusive, a questão agora, né, da inteligência artificial. E aqui já entra o primeiro receio de muitos profissionais. Muitas pessoas questionam, Mariana, você acredita que a inteligência artificial veio para substituir? Futuramente não teremos mais advogados? E não, eu não tenho esse receio, justamente porque eu acredito que o advogado que souber utilizar muito bem a tecnologia a seu favor, ele tem tudo para continuar brilhando ainda mais na sua advocacia empreendedora. E em contrapartida, aquele profissional que ele tem receio, aquele profissional que ele é resistente e não está investindo em se aperfeiçoar nesses outros mecanismos, esse sim não terá mais espaço no mercado. Nós já conversamos aqui que hoje nós somos cerca de quase 1,5 milhão de advogados ativos, e isso tende ao quê? A deixar o mercado saturado. Em contrapartida, aquele profissional que está sempre se capacitando, que desenvolve várias outras habilidades, que é inclusive o que nós estamos conversando aqui hoje, e dedica muito tempo a analisar as tecnologias e como utilizar isso a seu favor, a advocacia dele tende a simplesmente prosperar cada vez mais, justamente porque os bancos de dados, as pesquisas jurídicas, a gestão de tempo dele será muito mais eficiente quando ele utilizar desses softwares e aplicativos, tanto na questão da gestão de tempo, da questão da condução, da confecção de uma peça. Hoje, muitos profissionais tendem a utilizar o chat GTP e aí muitas pessoas têm receio. E aqui, pessoal, eu falo para vocês serem estratégicos em como vocês vão utilizar. Não adianta simplesmente pedir ali para a inteligência artificial confeccionar uma peça inteira para você de uma vez. Precisa ser pontual, você precisa revisar. Então, eu acredito sim que o advogado que se profissionalizar, investir cada vez mais em tecnologia, ele vai ter uma questão muito mais eficiente para atender o cliente em uma proporção de tempo muito menor. Então, este é a primeira habilidade que eu acredito que todo profissional empreendedor do direito precisa desenvolver. A segunda habilidade que eu acredito que é primordial, e essa aqui é desde o início, né, desde os primórdios do tempo, é sobre a habilidade da comunicação. Nós, inclusive, já tivemos aqui Edclass sobre negociação, e a comunicação, a forma de você escrever e falar de forma profissional e articulada, bem como ter a capacidade de ouvir atentamente. Então, comunicação não é simplesmente você conversar, você falar, é sobre a forma que você vai ouvir o próximo, é a forma de você ter empatia, é a forma como que você vai escrever. E a comunicação, além de tudo, vai muito além da oratória. Então, a sua postura, o seu tom de voz, a forma que você vai conduzir a reunião, se você fala mais rápido, se você fala mais devagar, se você fala mais manso, tudo isso tende a atrair uma expectativa muito maior em prol do cliente. E quando você se adequa a isso, quando você tem ali a questão da empatia e você utilizar um linguajar muito mais simples, principalmente quando se trata de cliente final, isso tende a ser uma habilidade essencial. Não adianta um profissional
te procurar, um cliente final chegar no teu escritório, esperando que você ali comece a falar os nomes das teses jurídicas, citar artigo, ficar falando sobre as terminologias difíceis, robustas do direito. Isso simplesmente vai afastar. E aqui eu já faço também um adendo de você entender muito bem quem é o seu público-alvo, entender quem é o seu cliente final, para você traçar toda a sua comunicação em prol desse cliente. Os advogados, então, precisam se esforçar para fortalecer e continuar as habilidades da comunicação, para que possam transmitir as suas ideias com clareza, adequadamente e de maneira fluente. Além da habilidade da comunicação, eu também acredito que uma habilidade primordial para quem empreende no mercado jurídico é o pensamento analítico. E aqui, quem já acompanhou edclass anteriores sabe que eu falo que não basta ser advogado. Você precisa ser empresário, precisa ser empreendedor e precisa ser um gestor. Então, os advogados têm a responsabilidade que é única e importante de ajudar a moldar o futuro dos seus clientes com uma assessoria jurídica bem elaborada. Então, a nossa ideia é resolver um problema ali dos nossos clientes. Mas, para fazer isso de forma eficaz, é muito importante que você tenha um pensamento analítico, que você não se adentre unicamente à questão do direito. Você precisa ter um repertório, um know-how sobre aquela área de atuação, que é isso que vai trazer um grande diferencial para o seu escritório, para a sua advocacia e para a sua carreira. As habilidades analíticas, no entanto, os advogados são capazes de angariar informações primordiais, super importantes. E ali, quando você sabe muito, que você tem muitos dados, que você começa a analisar tudo isso de forma estratégica, tudo isso potencializa a sua advocacia. E quando a gente fala ainda de pensamento analítico, é sobre também você analisar dados, analisar métricas. Nós já conversamos aqui em outras edclass sobre a importância da gestão, a eficiência da gestão ali no seu escritório. Então você precisa saber de onde aquele cliente veio, qual estratégia de prospecção está dando certo, qual que não está, qual é o seu maior canal de aquisição de clientes. Você precisa analisar dados, mas você precisa também utilizar toda essa visão estratégica e analítica na demanda do seu cliente, analisar o mercado como um todo, se situar de quais consequências podem vir a acontecer. Por exemplo, quem trabalha com contratos, eu brinco que quem trabalha com contratos é o chato do rolê, justamente porque precisa ter o quê? Ter uma visão mais negativa, analisar o pior cenário possível para resguardar aquele cliente. E isso só vai ser possível se você tiver ali uma visão muito analítica do mercado que você está atuando, da operação que você está efetivando, propriamente dita. Além da comunicação, além da parte tecnológica e do pensamento analítico, eu acredito que uma habilidade que todo advogado precisa aprender a desenvolver é sobre a sua marca pessoal. Isso tem se tornado cada vez mais essencial, principalmente agora com a era digital, mas aqui eu já faço uma observação. Quando a gente fala de marca pessoal, a sua marca, ela não é criada do zero. Desde quando você nasceu, as pessoas foram criando percepções no decorrer do caminho. Mas é primordial que você comece a ser estratégico. Muitas pessoas acreditam que investir em marca pessoal é supérfluo, mas o cliente compra você antes necessariamente de comprar o seu produto. E aqui, por mais que você tenha uma empresa, né, um escritório de advocacia, uma marca jurídica muito bem definida, a sua marca pessoal pode potencializar e muito as atividades do seu escritório. Justamente pela questão da conexão, se você tem uma marca forte, ela também pode ampliar a credibilidade e permitir que o advogado se diferencie. Então, quando você desenvolve um posicionamento adequado, aquele cliente, ele cria uma conexão instantânea com você. E quando você vai conduzir a reunião, faz a negociação, já tivemos a classe de negociação aqui, conversamos sobre várias táticas, várias práticas, inclusive recomendada por um método de Harvard. É muito interessante você analisar que a sua marca pessoal, quando você traz esses elementos, a pessoa acredita nas mesmas coisas que você, tem as mesmas crenças, levanta as mesmas bandeiras, você cria uma conexão tão instantânea que, em outras palavras, né, ali você investir no brand é se empoderar para ganhar um reconhecimento, uma credibilidade. Você ajuda ali a aumentar os resultados justamente por ser estratégico e intencional. Não estamos falando aqui sobre sustentar um personagem, nada disso, mas é sobre você ser intencional, ser estratégico, o que o seu cliente quer ali de você do outro lado, como que você vai definir muito bem a sua marca pessoal, porque isso pode sim valorizar e muito a nossa advocacia empreendedora. E aqui também eu já adianto para vocês que poucos advogados se preocupam com isso. E aí acabam entrando na questão do mercado saturado, porque simplesmente acreditam que abrir um escritório, colocar uma fachada, isso já trata da marca do escritório. E acabam deixando a desejar, e ali
os lugares que eles frequentam, a forma que eles se vestem, tudo isso está influenciando na percepção do seu escritório. Então, desenvolver a marca pessoal é uma habilidade que eu acredito ser essencial e acaba sendo uma soft skills essencial para qualquer escritório de advocacia empreendedor. Uma outra habilidade primordial é a adaptabilidade. Se você não se adaptar rápido ao mercado, você está com os dias contados. Nós já falamos aqui da questão da parte tecnológica, mas em contrapartida, empreender é sobre você necessariamente procurar soluções, resolver problemas para os seus potenciais clientes. Em contrapartida, o seu próprio escritório, ele terá problemas no decorrer ali que você precisa aplicar certas estratégias. E eu tenho um mantra que eu gosto de levar comigo, que eu acredito muito que é, primeiro, você erra rápido, você estuda, aplica rápido e erra rápido, adapta rápido. Então, a adaptabilidade, ela tende a ser ali uma chave para você prosperar como advogado. Os profissionais da área jurídica devem se voltar para assumir novos desafios, estarem abertos a novos aprendizados, construírem soluções criativas ali para as dificuldades que surgirem, tanto dos seus eventuais clientes, como também do seu próprio escritório. Aprender ali sobre gestão de pessoas, aprender a questão a se adaptar muito bem ao mercado, o que o mercado espera. Olha só a pandemia, como que ela acelerou o processo digital, como que nós tivemos consequências que foi necessário se adaptar muito mais rápido. Então, tudo isso em contrapartida, quando você tem uma mente aberta, uma atitude flexível, facilmente você é capaz de superar esses obstáculos, não focar necessariamente no erro. E aí, já adentrando aqui na nossa próxima habilidade necessária, é sobre o autoconhecimento. Você analisar quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. O autoconhecimento ele se torna cada vez mais importante para alcançar o sucesso na carreira, não só no direito, né? Nós já tivemos várias reportagens, inclusive, falando que as soft skills, quando envolve a questão do autoconhecimento, elas potencializam as contratações, tanto nas empresas multinacionais, em carreiras corporativas, mas na advocacia empreendedora também. Então, é essa autoconsciência de você saber quais são as suas limitações, o que você precisa melhorar, qual que é a vida que você quer levar, o que você espera. Eu acredito muito que o autoconhecimento, ele faz a gente ter uma percepção de que a nossa advocacia é uma atividade de meio. Então, a nossa vida não é advocacia, nós somos advogados, mas além de advogados, nós somos mulheres, nós somos homens, nós somos pais, nós somos mães, nós somos filhos, irmãos, esposos, maridos, tudo isso. Então, entender essas facetas, elas tornam capaz a gente tomar melhores decisões. Talvez hoje, quando você faz ali uma análise de quais são as suas limitações, você tem dificuldade com a comunicação. E você percebe aqui como que essas habilidades vão se somando no decorrer do processo. Então, se você se comunicar mal, você vai desenvolver ali um mecanismo de defesa que provavelmente as suas vendas não serão bacanas, não serão legais no seu escritório. Em contrapartida, você vai começar a questionar a sua autoridade, vai questionar a sua capacidade, e tudo isso vai acabando gerando uma atmosfera tão negativa que vai influenciando na percepção do seu escritório, não só de terceiros, das pessoas que estão de fora, mas até mesmo da sua própria visão. Então, o autoconhecimento é sobre você traçar a vida que você quer e o que é necessário você fazer para chegar até lá. Utilizar a sua advocacia como atividade de meio. Então, ter uma compreensão de si mesmo equipa o advogado com a capacidade até mesmo de estabelecer uma melhor relação com os clientes e com os colegas. Se você é uma pessoa que é super agitada, talvez se você contratar uma pessoa que ela tende a ser mais lenta, você vai ter dificuldades. Então, a questão do autoconhecimento, ela rege todos os pilares da sua advocacia, desde a gestão de tempo, a gestão de autopessoa. Se você é uma pessoa que procrastina muito, o que você precisa fazer para não procrastinar? Se é uma pessoa que perde horas no celular, será que é estratégico você ficar trabalhando com o celular ao lado? Se é uma pessoa que tem dificuldade em gravar vídeos, o que você vai fazer para aperfeiçoar sobre isso? E aí é sobre a gente olhar muito para dentro e ter ali uma questão de como que você vai fortalecer os pontos negativos e como que você vai potencializar e evidenciar ainda mais os pontos positivos. E por fim, uma outra habilidade que eu acredito ser essencial e principalmente hoje, né, em dias que a gente abraçam tantas demandas, que a gente tem tanta questão, à medida que o mundo de trabalho se torna cada vez mais híbrido, o gerenciamento de tempo. Essa aqui é uma das habilidades que eu bato e defendo muito sobre você saber gerir o próprio tempo.
Se você não tiver uma gestão estratégica do seu tempo, o dia passa que você não vê. Então, a ideia, eu costumo sempre orientar minhas mentoradas que elas trabalhem com agendas em blocos, principalmente quando você é eu presa, né? Quando você é só você no seu escritório de advocacia, você faz o marketing, você faz o operacional, você faz o comercial, você faz a parte financeira, você determinar blocos da sua agenda que possam ali trazer muito mais resultados. Então, você sabe que aquele dia, naquele determinado horário, você vai realizar os atendimentos. Em contrapartida, por exemplo, segunda de manhã é um dia que eu realizo gestão. Raramente eu marco os atendimentos, justamente porque eu faço a gestão dos prazos da semana, eu faço as reuniões de alinhamento com o meu time. Por quê? Porque a gente precisa estar sempre ali alimentando sobre isso. Mas, se você não tiver uma gestão muito estratégica sobre o seu tempo, o que acaba acontecendo na prática? As coisas acabam fugindo do controle e aí você vive aquele looping eterno entre vender, entregar. Então você foca nas estratégias de venda, deu muito resultado, você para o comercial do seu escritório para entregar ali e fazer todo o operacional. Em contrapartida, você fez o operacional, já virou o mês e aí você precisa levantar um dinheiro, porque você precisa de caixa, toda empresa precisa de caixa. Então, isso é uma questão de que um simples gerenciamento, uma gestão de tempo adequada, pode primordiar e facilitar e muito a sua advocacia. Então, ter também essa clareza. E por fim, para a gente finalizar, eu costumo falar que as habilidades interpessoais, né, os avanços na carreira de um advogado vai depender cada vez mais das conexões que ele gera com as pessoas que ele conhece, o famoso networking. E aqui as habilidades interpessoais, pessoais, são absolutamente essenciais. Quando a gente fala de se relacionar com outras pessoas, né, eu já li diversos livros onde os autores falam que é muito mais importante você ter acesso a pessoas do que dinheiro propriamente dito. E isso quer dizer o que realmente, Mariana? Quer dizer que as conexões, elas são muito valiosas. Talvez naquele momento você está passando por uma dificuldade tremenda, mas se você tiver uma pessoa que você pode contar, ela vai resolver a sua vida, vai te facilitar, vai encurtar o seu caminho. Então, você trabalhar muito bem essas habilidades interpessoais, porque é elas que vão fazer um vínculo, você saber se comunicar melhor, você criar uma conexão com o profissional, você contribuir para aquele outro profissional antes de querer ter algum proveito naquela relação. Todos esses são mecanismos que trazem e muita clareza para a nossa advocacia no dia a dia. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa Edclass. Ela realmente foi uma Edclass de uma forma totalmente diferente. Eu decidi falar sobre essas habilidades porque eu percebo que muitos advogados acabam negligenciando e elas são as responsáveis, inclusive, por sustentar uma advocacia empreendedora. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima quarta-feira, ao meio-dia, aqui no canal.